Pode ser, Júnior? Pode, deixa ele... Kden Live. Não, ok. Tudo bem. Vai embora. Ok. Então, como eu estava falando, nessa abordagem, dentro de regressão linear, a gente captura muitos dos conceitos que são da essência de aprendizado por máquina. Então, por isso que eu acho que é tão interessante rever e ver de novo, várias vezes, regressão linear, porque a cada vez que a gente revê, eu acho que dá novos insights sobre questões bem fundamentais dessa área como um todo. Esse é o meu entendimento sobre um dos motivos de regressão ser um tópico tão relevante, né? Então, a gente, como eu estava falando aqui, o nosso objetivo é inferir essa curva verde a partir desses pontos azuis. Então, somos dados esses pontos azuis aqui, a gente quer descobrir qual é essa melhor curva verde aqui que aproxima esses pontos. Aí a primeira pergunta é: o que significa que melhor aproxima, né? O que significa isso, né? Então, existem vários conceitos, né, sobre o que significa ser a função que melhor se aproxima, né? Alguém poderia dar alguma sugestão? Qual seria uma maneira de dizer que essa curva verde é a que melhor aproxima esses pontos azuis? Menor distância média entre os pontos. Opa! Entre a curva e os pontos. O Daniel sugere que seja a curva que minimiza a distância média do ponto até a curva. Realmente, essa seria uma métrica. A questão é qual a noção de distância que a gente vai usar, né? Então essa ideia do Daniel é uma ideia bem abstrata, né? Minimiza a distância. A gente pode concretizar essa ideia de várias maneiras, né? Uma ideia é dizer que a distância vai ser o módulo realmente dessa diferença entre a coordenada y do ponto e a coordenada y da curva, né? Essa seria uma possibilidade de distância, né? Alguém tem outra sugestão de distância? Tá até aqui no próprio... Na verdade não está no slide não, mas... Erro médio quadrado. Quem falou? Qual é o nome mesmo de novo? Anderson sugere erro que seja, ao invés de ser a distância, que seja a distância ao quadrado, né? Aí você pode se questionar, mas por que distância ao quadrado ao invés de simplesmente distância, né? Intuitivamente a gente sabe que a função de módulo, né, ela não é diferenciável, né? A função módulo, se fosse só a distância, é uma função assim, enquanto que a função x ao quadrado ela é diferenciável em todos os pontos. Então esse seria um motivo para usar o x ao quadrado e não o x, né? O módulo de x. Então a gente vai estar aqui balançando entre o que é tratável, né, e o que é o desejável. Na prática, em algumas situações a gente pode querer fazer isso ao invés disso. E aí, se a gente quiser fazer isso ao invés disso, a gente vai ter que usar outros métodos que não, por exemplo, a fórmula fechada que a gente vai estar apresentando aqui nessa aula. Vai ter que usar algum algoritmo de gradiente descendente, para coisas que até aparecem no curso do Andrew NG, que quem tiver interesse pode dar uma olhada. São diferentes abordagens para resolver o mesmo problema. Mas aqui a gente vai estar tratando esse caso aqui, que é o caso em que o erro é igual à distância ao quadrado. Ok? Bom, essa é uma visão determinística. Alguém consegue pensar em uma visão probabilística sobre o que seria a curva que melhor se aproxima daqueles pontos? Até pensando já no que o Edmundo comentou nas aulas passadas sobre teorema de Bayes e até onde que o teorema de Bayes pode levar. Como que eu poderia de alguma maneira incorporar a noção de probabilidade na hora de dizer qual é a curva que melhor que aproxima aqueles pontos? Você está falando no caso de ter vários tipos de curvas diferentes? Exatamente. E determinar qual que é melhor? Exatamente. A curva seria como se fosse o prior, então. Exatamente isso. Exatamente isso. Então o Miguel Ângelo deu a ideia aqui que é exatamente um dos ingredientes envolvidos numa visão probabilística sobre esse problema, que seria que eu tenho uma prior sobre os parâmetros que geram curvas, ou seja, uma prior sobre as curvas.
E aí eu estou buscando, dados aqueles pontos, qual é, dentre aquelas curvas, a que maximiza a posterior, qual é a curva que maximiza a chance de eu obter aqueles pontos. Ou seja, qual a curva que me gera aqueles pontos com maior probabilidade, dentre aquelas que eu tomei como base, e assumindo aquelas minhas priors, né? Mas ainda está faltando um ingrediente aí nesse modelo para ele ficar completo. Porque como é que eu vou definir, dada uma curva, a probabilidade de ela gerar aqueles pontos? Você dá um ponto na curva. Eu dou um ponto na curva. Você tentar ver a probabilidade dele estar mais ou menos próximo daquele ponto. Acho que vai cair na mesma coisa que ele falou do... Mas são duas coisas separadas. Uma coisa que o Miguel Ângelo falou é que eu vou ter uma prior sobre os parâmetros que geram curvas, ou seja, de certa maneira como se fosse uma prior sobre diferentes curvas. Isso é uma coisa. É um dos ingredientes que eu realmente preciso disso para uma abordagem bayesiana. Mas um outro ingrediente que eu preciso é, dada uma curva, determinar qual a probabilidade daquela curva gerar aqueles pontos. Né? Com esse, a likelihood, mas exatamente, eu preciso da likelihood. A questão é, qual seria uma likelihood que faria sentido aqui? MLA. Sim, MLA, mas para eu definir uma likelihood, eu tenho que ter algum modelo sobre como que esses pontos são gerados a partir dessa curva. Certo? Dada a curva, se eu quiser interpretar isso com uma visão probabilística, eu preciso de alguma maneira ter alguma noção de como que esses pontos são gerados a partir dessa curva verde. Concorda? Assim, dada a curva verde, se eu quero ser um modelo probabilístico, uma vez que eu desenho a curva verde, vai ter uma probabilidade de gerar esses pontos azuis, exatamente dessa maneira, mas também vai ter uma outra probabilidade, por exemplo, desse ponto azul ter aparecido aqui embaixo. Vai ter uma outra probabilidade desse ponto aqui ter aparecido um pouco mais para cima. Né? Então a pergunta é, qual é o modelo, um possível modelo que eu... então, de novo, que eu vi o que falou, né? A gente sabe, mentalmente, a gente sabe que para eu aplicar o método bayesiano, eu preciso, para obter uma posterior, eu preciso de uma prior e de uma likelihood. A prior, o Miguel Ângelo já falou, que vai ser uma distribuição sobre as possíveis curvas. E o que é a likelihood aqui? O que seria a likelihood? Eu falo, seria tipo uma distribuição, aquela distribuição em forma de sino em volta da curva. Exatamente baixo, isso. assim? É exatamente isso. Todo mundo ouviu o que o Miguel Ângelo falou? Então ele sugere que o modelo generativo mais simples possível que eu poderia imaginar seria que em volta de cada ponto eu tenho uma normal, que é uma curva do sino, como o Miguel Ângelo falou. E no caso mais simples de todos, seria uma normal em que todos esses pontos são associados ao normal com média igual ao valor desse ponto, e a variância é igual para todas as normais. Então eu tenho só um parâmetro para caracterizar todas elas, que é a variância geral, e além disso uma média para cada uma delas, que vai ser automaticamente dada uma vez que eu desenho a curva verde. E aí, feito isso, agora eu sei exatamente qual a probabilidade de gerar aquele conjunto de pontos, porque eu tenho um modelo probabilístico sobre o que está acontecendo por trás disso. E foi exatamente essa trajetória, na verdade, que Gauss seguiu para resolver esse problema. Ele começou com essa visão determinística, publicou um artigo com aquela equação, fórmula fechada que a gente vai mostrar aqui, sem usar probabilidades, só pensando nessa função de erro quadrática, o que leva realmente a uma fórmula bem simples que a gente vai deduzir aqui. A gente vai mostrar uma outra abordagem para deduzir, né? E aí depois veio a pergunta seguinte: pô, mas por que essa função quadrática? Será que eu conseguiria pensar em algum modelo segundo o qual essa função quadrática é o que eu quero realmente maximizar? E aí eu acho que tem na apresentação do Edmundo também essa justificativa de que, de fato, se a minha curva verde for a curva que caracteriza as médias das normais e essas normais tiverem todas a mesma variância, de fato, o que acontece é que a curva verde que maximiza a chance de gerar aqueles pontos é exatamente a solução do problema de least square. Então a fórmula é a mesma. Se você pensar nesse modelo probabilístico, a função que maximiza, né, a likelihood
é exatamente a que minimiza os erros quadráticos, que no fim das contas vai dar exatamente a mesma fórmula. Então ele meio que fez uma engenharia reversa, né? Ele pensou, poxa, as pessoas... Claro, a pergunta é natural, por que minimizar o erro quadrático, né? Então ele conseguiu mostrar, fazendo essa engenharia reversa, que minimizar o erro quadrático é a solução para o problema de maximum likelihood, né? Se eu assumir que o modelo generativo é esse que o Miguel comentou, que é ter uma normal em volta de cada ponto. Todas as normais com a mesma variância. Tudo bem? Então... tem algum comentário sobre isso? Tá claro que tem a visão determinística, a visão probabilística. Na primeira parte, assim, para quem estava acompanhando desde o começo, a gente só viu a visão determinística. Daqui para frente, nesse curso, a gente vai estar focando direto na visão probabilística. Ok? Essa que é a ideia daqui para frente. Ok? Então, nesse caso particular, as duas visões geram exatamente a mesma resposta, né? Mas a visão probabilística tem a grande vantagem de eu poder ter as priors. Foi uma coisa que o Bruno também comentou na palestra dele, né? Da importância das priors, né? Como que isso pode ser usado na prática, né? Bom, tem algum comentário, alguma observação? Tá claro o que é o problema e quais foram as abordagens usadas? Tudo bem? Uma dúvida? Algum comentário? Você tem alguma observação? Não, tá alinhado com o que você tinha pensado. Ok. Eu vou falar exatamente o que eu falou semana certo. Então, é que eu tô tentando lembrar, mas acho que tá bem alinhado. Eu vou sim. falar. Acho que vai ser muito bom, porque realmente são visões bem complementares e, assim, se vocês não entenderem alguma coisa que eu tô falando, podem entender da maneira que o Edmundo tá falando e enquanto o Edmundo estiver explicando, podem pensar no que foi dito aqui, que em princípio deve encaixar, e se tiver alguma dúvida em como essas coisas se encaixam, vocês podem também comentar. Bom, mas então a função y, que é essa função verde, no caso mais simples, a gente vai aproximar como sendo um polinômio. Ok? É o caso mais simples. Então eu tenho polinômios de grau m, em que eu tenho os coeficientes W0, W1 até Wm. Tudo bem? Então essa é a forma do polinômio. Ok? Então o meu objetivo é estimar esses parâmetros W0 até Wm. E na visão probabilística, a grande questão é que agora eu vou poder pensar nesses caras como sendo variáveis aleatórias. Então eu vou ter uma prior sobre W0, W1 até Wm. Essa que é a grande sacada, né? Eu vou ter uma prior sobre os parâmetros. E de certa maneira, exatamente como se eu tivesse uma prior sobre as possíveis curvas verdes, né? Tudo bem? Então aqui está mencionando que a função que eu vou querer é minimizar a soma dos erros quadrados. Então aqui cada um desses é o erro. A soma dos erros ao quadrado é a curva menos o target. Isso aqui é dado, né, ao quadrado. Eu divido por 2 aqui só para uma questão de as contas ficarem sem coeficiente na frente. Essa é a função de erro. Tem alguma dúvida sobre a função de erro? Essa função que a gente acabou de justificar, ok? Tá clara a anotação? Repare que a anotação está mudando um pouco com relação ao que Edmundo mostrou, porque essa aqui é a anotação do livro do Bishop. Esses slides foram tirados a maioria do livro do Bishop. Ok? Quando eu jogar os meus, a anotação vai votar no Murphy. E que é o que eu tinha posto aqui no Dropbox. Se vocês acessarem as anotações de aula, a gente está botando a anotação do Murphy. Ok? Tem alguma dúvida sobre a anotação aqui? Aí, agora começa a coisa bem intuitiva aqui. Se eu fizer uma aproximação de ordem 0, né? Ou seja, aproximar com uma polinômio que seja uma constante, a melhor coisa que eu posso fazer é essa linha vermelha. Se eu aproximar com um polinômio de grau 1, desculpa, com um polinômio, não deixa de ser de grau 1, é uma reta. Aí eu tenho essa curva vermelha. Grau 2, que já foi para grau 3, já vê que já está bem mais próximo, né? E aí entra aqui o problema. Se for um polinômio de grau 9,
né? Aí o que acontece? Com 9, um polinômio de grau 9, eu tenho como pegar exatamente esses pontos, né? Que aí entra aquele problema que é overfitting. É o que viu que está comentando aí, overfitting, né? E foi exatamente uma das coisas que o Bruno começou enfatizando na apresentação dele, né? Tem um problema de overfitting. E ele comentou sobre as duas maneiras de resolver esse problema. Quem lembra as maneiras? Mais dados. Porque se eu tiver mais dados, o que vai acontecer, né? Aí, 9, a complexidade de 9, se eu só tenho 9 pontos, tá uma complexidade muito alta, né? Porque 9 polinômio de grau 9, para 9 pontos, tá uma complexidade alta demais. Porque o modelo está muito complexo para a quantidade de dados que eu tenho. Mas se eu tivesse 1 milhão de dados, aí esse complexidade 9 é mínima, então não tem problema. Se eu tivesse 1 milhão de dados, não ia acontecer mais esse problema, né? Se eu tivesse 1 milhão aqui de pontos em volta dessa curva verde, mesmo que eu usasse um polinômio de grau 9, ele ia ficar ali. Acho que talvez até tenha uma... Não tem aqui um... Aqui tem, ó. Tá vendo? Se fosse essa quantidade gigantesca de pontos, mesmo que eu use o polinômio de grau 100... Não, desculpa, o polinômio de grau 9, mas se eu tenho 100 pontos, aí ele tá ótimo. Então essa é uma maneira de resolver o problema, aumentar o número de dados. Qual seria a outra maneira? Regularizar, que na nossa linguagem aqui virou sinônimo de ter uma prior, né? Ter uma prior sobre os parâmetros. Ou seja, regularizar. Regularizar significa que eu vou ter um parâmetro que vai me dizer que, embora meu modelo seja um modelo de grau 9, esse parâmetro que a gente vai chamar de parâmetro de regularização, ou prior sobre a minha variância, né? Que no fim das contas é a mesma coisa, ele vai me impedir de fazer um overfitting. Então ele vai meio que fazer meu modelo virar tipo meio mais burro. Embora esse modelo seja bem inteligente, muito complexo, esse parâmetro de regularização está dizendo, modelos, haja de maneira um pouco mais simplificada, um pouco mais burra, né? Porque a gente precisa disso para poder ter a capacidade de generalização. Se você agir de maneira muito esperta demais, aparentemente esperta demais, né? Aproximando esses pontos todos, no fim das contas, isso pode não ser o ideal quando eu for generalizar para outros casos, né? Tá claro essa noção de complexidade, que o modelo mais, entre aspas, burro ou menos complexo é melhor, muitas vezes, né? Poderia pensar, o modelo de grau 9 é muito melhor, né? Muito mais inteligente, eu tenho muito mais parâmetros, né? Mas não, ele é muito mais complexo necessariamente. Melhor ser mais simples, né? Então ficou claro que tem essas duas abordagens, né? E a questão é que com regressão linear dá pra explorar isso tudo, né? Pra gente, todos esses conceitos super importantes aí que aparecem pra gente, todos os métodos, a gente consegue explorar tudo com regressão linear, né? Eu tenho algum comentário? Bom, então está mostrando aqui o problema do overfitting, né? Se eu for treinando no conjunto de treinamento, né, o meu erro vai sempre caindo, né? Na medida que eu vou aumentando o grau do meu polinômio. Até quando chega no grau 9, erro 0, maravilha, né? Mas, se eu olhar para o conjunto de teste, eu vejo que não é bem assim, né? Ele vai caindo, mas depois ele aumenta, porque eu vou estar treinando com dados que não foram os mesmos, vou estar testando com dados que não fizeram parte do meu treinamento, né? Que aí eu vou ver que eu perdi a capacidade de generalização. Acabou o espaço? Não. Ah, tá, você entrou na... Tá claro? Ok. Então, essa que é a ideia de dividir o conjunto de dados em conjunto de treinamento e conjunto de teste, né? O conjunto de treinamento é para eu ir ajustando os parâmetros e o conjunto de teste é para eu, depois de ter treinado, verificar se a capacidade de generalização está adequada ou não, né? Tudo bem? Ok. Então, aqui tem mostrando de maneira bem clara o que está acontecendo com os coeficientes daquele polinômio na medida que eu aumento o grau. Quando eu vou aumentando o grau, o coeficiente, o tamanho dos coeficientes está aumentando muito, né?
coeficientes estão em modo ficando muito grandes aqui. E isso é um dos sinais de que está dando overfitting, né? Porque está precisando chegar num nível de precisão, um valor absoluto muito maior para capturar exatamente o que está acontecendo ali, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a gente não quer que esses números sejam muito grandes. Isso que a gente vai chamar de regularização. E depois, no segundo momento, a gente vai poder ver que isso aí é exatamente o correspondente, na visão probabilística, né, a você ter uma prior sobre os parâmetros. Dizer que você não quer que a variância seja muito grande. Ok? Então, as duas visões sempre vão convergir para a mesma coisa. Ok? Para algumas pessoas pode ser mais conveniente, ou algumas pessoas podem ter mais facilidade em entender a visão determinística, outros podem ter mais facilidade em ver a visão probabilística. A visão determinística é que eu não quero que esses coeficientes sejam muito grandes. Então, aí acho que já é com aqui com 15 pontos, né? Aqui com 100 pontos, mostrando a questão de que aumenta o número de dados melhora. E aqui mostrando aquele termo extra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse termo extra aqui, né, na minha função de erro. Além de minimizar o erro quadrado, vou colocar um termo extra que é relacionado ao módulo dos meus coeficientes, né? E aí, com esse termo extra, né, eu consigo impedir que eles subam muito, porque eu quero minimizar essa função. Se esse módulo for muito grande, isso aqui vai ser muito ruim, né? Tá claro? Então, isso que o pessoal chama de regularização. É o mexer na minha função objetivo, na minha função de erro, colocando um termo extra, né, que me impeça de que aqueles coeficientes sejam muito grandes. A visão probabilística, de novo, vai ser que esse termo extra vai estar relacionado com a variância daquelas normais. Então, eu vou ter uma prior sobre a variância daquelas normais. Eu vou ter uma prior porque a variância não é muito grande. É alguma coisa nessa linha, em bem alto nível. Ok? Professor, Diga lá. o que seria esse lambda, velho? Pois é, o lambda é exatamente a importância que você vai dar para essa penalização. Se lambda for 0, eu volto... É exatamente a ideia da prior. É a prior que eu tenho sobre a variância. Se lambda for 0, eu volto exatamente para o caso em que eu tenho mínimos quadrados sem nenhuma penalização, sem nenhuma prior sobre a variância. No caso de lambda ser infinito, aí eu estou preocupado só com a variância, né? Eu estou preocupado só que o modelo... na verdade, isso aqui vai degenerar, né? No caso, vai ser tudo zero, né? A única maneira de eu vou botar todos os pesos zero para minimizar aquela função aí, né? Mas o lambda é um parâmetro que você, a priori, tem que estabelecer aqui. É uma coisa que tem que ser dada. Claro que você pode ficar mexendo nesse parâmetro com aquele conjunto de teste, né, e treinamento, para ver qual o lambda ótimo. Mas, em princípio, é uma coisa que você poderia citar como você quisesse. Tudo bem? Diga lá, Daniel. É sobre o lambda também. Esse lambda aí, até como uma penalização, ele tem a ver com a penalização lagrangiana? Eu acho que é uma boa interpretação. O que o Daniel está mencionando é que a gente pode interpretar isso aqui também como sendo um lagrangiano, se a gente pensar que tem duas abordagens para eu pensar sobre esse problema de otimização, né? Uma seria que eu quero maximizar isso com restrições sobre o tamanho desses pesos, né? Então eu botaria que eu quero maximizar isso com restrição de que o módulo de W é menor do que um certo valor. O lagrangiano disso ia dar exatamente isso, né? Se eu tenho flexibilidade para decidir lambda, então eu poderia decidir lambda para levar em conta aqui aquele termo menos a constante que aparece aí do lado direito, né? Então, sim, é uma outra interpretação, né, para essa função de erro, que eu acho que até na abordagem de Edmundo vai aparecer Lagrange, eu acho. Eu acho que certamente aparecem derivadas. Então aqui não vai aparecer derivada, na abordagem de Edmundo vai aparecer derivada. Mas sim, tem interpretação em forma de otimização, sim.
Tudo bem? Essa é a visão heurística intuitiva de por que tem esse termo extra. Então aqui está mostrando, se eu botar esse regularização igual a log de lambda menos 18, se eu botar 0, né, que corresponde a exatamente o que eu tinha falado, que é log de lambda igual a 0, é menos infinito, né? Que exatamente, aí você vê que fica praticamente uma linha, né? Que é exatamente aquilo que a gente tinha falado, meio que degenera. Né? Então a gente mexe nisso aqui como for mais adequado. Tudo bem? E aí de novo aqui mostrando que eu posso também fazer aquele gráfico no eixo X, eu boto o lambda e no eixo Y um erro, mas agora também levando em conta o teste, aí eu vejo que eu posso tentar buscar o lambda ótimo, mas de novo, vai ser para aquele conjunto de treinamento e teste, né? Se eu mudar para o treinamento e teste, pode ser que o ótimo mude. Tudo bem, faz parte da vida, né? Ok? Tem algum comentário? Tudo bem. Então, bom, aqui está mostrando que de fato os coeficientes aqui era exatamente como quando eu não tinha a regularização, com a regularização máxima fica praticamente tudo zerado, e aqui um ponto intermediário que gera mais ou menos os valores que a gente gostaria. Né? Então essa é a ideia da regularização. Bom, então tem aqui a metodologia que a gente vai seguir. A gente tem um conjunto de treinamento, né? Então a gente vai construir uma máquina de regressão para atualizar os pesos. Então a gente vai ter essa função que a gente vai maximizar, né? Que vai minimizar a função de erro. E aí, uma vez que eu construo essa máquina, né, que eu calcule os pesos, né, o que eu vou fazer? Aí no futuro, se agora eu obter um novo parâmetro de entrada 1, por exemplo, eu posso tentar descobrir qual é a minha saída. Né? Essa que é a ideia da regressão linear. Né? Eu vou buscar os meus coeficientes, né, os meus pesos, que sejam mais adequados para aquele conjunto de treinamento, e depois pegando aquela máquina que eu acabei de construir, né, eu vou ser capaz de fazer aquele mapeamento. Tem algum comentário? Tudo bem? Aí então, aqui, como eu falei, tem as duas perguntas chaves sobre essa questão. Uma é como e a outra é por quê. O como pergunta como resolver esse problema de otimização. Né? Aí tem várias maneiras de resolver. Uma é com derivadas, fazendo otimização com cálculo. A outra é de álgebra linear. Claro, outra maneira seria visualmente também. Posso visualmente experimentar várias possibilidades, usar algoritmos genéticos. Enfim, poderia fazer por força bruta. Tem que pensar um monte de maneiras de buscar os W ótimos para minimizar essa função de erro. Né? Isso responde o como. Gauss respondeu de uma maneira bem revolucionária, que ele mostrou que tem uma solução fórmula fechada para isso aqui. Né? Então foi o primeiro artigo dele sobre esse assunto. Ele mostrou a fórmula fechada que resolve esse problema de minimizar os erros quadrados. Aí a segunda pergunta é por quê? Por que eu vou querer resolver esse problema? Para responder o porquê eu preciso de um modelo. Preciso de um modelo probabilístico. Então ele provou, né, verificou, e realmente é uma função que nem é bem simples até, que se os erros forem distribuídos de acordo com uma distribuição normal em torno daquela curva, então o motivo de eu querer minimizar isso, por quê? É porque isso maximiza a likelihood, né? Então é o MLE, Maximum Likelihood Estimator. A solução desse problema é o Maximum Likelihood Estimator dos pesos com relação a aqueles dados que foram apresentados. Ok? Então ele combinou essas duas áreas, né? Dessa maneira. Acho que eu botei aqui no final, em algum lugar. Aqui eu botei então com 18 anos ele resolveu o como. E depois com 46 ele resolveu o porquê. Ok? Então, ele tem um artigo de 1794 em que ele mostrou a solução do least square, a fórmula fechada. E depois um de 1822 em que ele mostrou que ele é o Best Linear Unbiased Estimator of the Coefficients. Né? Então, a hipótese é que os erros têm
o erro tem média 0 e todos os erros têm variância igual. O erro em si tem média 0. A distribuição dos pontos vai ter a média igual ao valor ali da curva naquele ponto. Tudo bem? Então, meio que é essa ordem que a gente está seguindo nesse curso também, né? A gente não vai ter esse gap de tantos anos, a gente vai, numa mesma aula, a gente apresenta as duas soluções. É uma grande vantagem aqui. Tudo bem? Mas é bem interessante que foi ele mesmo que conseguiu resolver mostrar as duas abordagens para o mesmo problema, né? Tem algum comentário? Bom. Então, eu vou falar sobre a primeira parte. Aí depois... Então, nessa primeira parte... O Adriano não tá... Não. É o Adriano que cobriu essa parte de álgebra linear. Bom, mas tem vários cursos de álgebra linear na internet. Vocês podem dar uma olhada. O Strang, em particular, tem um curso inteiro online. Não sei, acho que alguns aqui já começaram a assistir o curso do Strang até. Naquele MIT Open Courseware, né? Bom, e a gente começou a discutir essas questões aqui na primeira parte do curso, mas aqui a gente vai falar só o básico do básico, o que é álgebra linear, bom, aqui, o que importa pra gente para esse problema que a gente está querendo resolver, né? Então, nosso objetivo, de novo, é achar a curva que melhor se aproxima dos pontos. A gente vai usar a álgebra linear. O que é álgebra linear? O estudo de espaços vetoriais. O que é um vetor? É um conjunto de elementos, né, que a ordem deles importa, tais que eles podem ser somados ou multiplicados por um escalar. Se eu somar esses vetores, eu continuo no espaço vetorial. Se eu multiplicar por um escalar, eu também continuo naquele espaço vetorial. Essas são as duas propriedades importantes, né, que eu tenho. Definição soma e multiplicação por escalar. E quando eu aplico essas propriedades, se eu pego um vetor, aplico essas propriedades, o vetor continua no espaço vetorial. Ou seja, o espaço vetorial é fechado em relação a essas duas propriedades. Pode parar por aí que a gente vai começar a gravar aqui, aí você eu pode... posso pausar aqui. Vou parar aqui então. Não. A gente pode começar, se você... Pausar no meu, na minha gravação. Pode pausar na tua, isso aí. Que aí eu vou começar